Olá, tudo bem com você? Eu sou o Bruno Lima e esse é mais um vídeo do É Jovem que se Empreende. E hoje eu quero começar lhe fazendo uma pergunta. Você já conseguiu pegar os seus Pokémons? Não se fala em outra coisa, não é mesmo? A febre do momento tem nome definido: Pokémon Go. E eu quero aproveitar esse tema para fazer uma relação com negócios. Na minha época, na verdade na minha infância, que foi nos anos 90, eu também passei por algumas manias, algumas febres, algumas tendências que existiram naquela época. É claro que naquele momento não existia toda a tecnologia que existe hoje, em termos de smartphones, não existia também um fácil acesso à internet como nós temos. Mas ainda assim, isso não impediu que algumas ações promocionais fossem realizadas e tivessem um impacto imenso naquela época. Particularmente na minha infância, eu me lembro com muita clareza, muito carinho, né, até por ter participado bem ativamente disso, dos Tazos, né, e você que é mais ou menos da minha geração, deve se lembrar dessa época e dessa ação. Que eu acho importante traçar como um paralelo entre essas duas coisas, tanto em relação aos Tazos na década de 90, como em relação ao Pokémon Go agora, é que eles estão permitindo uma experiência diferenciada dentro de uma categoria que a gente já conhecia, né? No caso dos Tazos, em relação aos diversos formatos de figurinhas que existiam naquela época, e em relação ao Pokémon Go, aos vários e vários tipos de jogos virtuais aos quais a gente tem acesso. Falando especificamente dos Tazos, você tinha, digamos, na década de 90, uma espécie de gama imensa de figurinhas que seguia uma mesma linha. Os Tazos chegaram, né, se apresentando de uma maneira visualmente diferente, já que eles eram, né, redondos, que já era um formato diferente naquela época, e feitos também no material mais rígido, mais resistente, que permitiu também o uso desse material de uma outra forma. E eu acredito que com Pokémon Go é da mesma maneira, né? Eu acho que muitos jogos virtuais já vieram, foram mania, foram sensações do momento, mas o Pokémon Go tem dado certamente uma experiência, né, muito diferente para essas pessoas. Acho que nunca se viu a necessidade dessas pessoas, por exemplo, terem que sair para a rua para poder interagir com aquele jogo que ela tá desenvolvendo, né? Então, certamente é um ponto muito importante a gente considerar. Mas, na verdade, eu trouxe essas duas questões para falar com vocês, porque eu gostaria de abordar um tema relacionado justamente ao diferencial de negócio. Eu uso esse gancho do Pokémon Go para lhe perguntar qual seria o seu diferencial Go. Como que você poderia, de repente, dentro da sua carreira ou dentro do seu empreendimento, alcançar um diferencial que deixasse realmente e que criasse, né, ao seu entorno ou ao entorno da sua ideia, do seu negócio, uma sensação também de febre, de tendência e de necessidade além do comum que você pode despertar nos seus clientes. E certamente, né, eu sei que isso é um sonho de consumo para muitos de vocês. E estar atento e usar, na verdade, o que a gente tem no mercado como referência para fazer uma análise nessa questão é sempre uma questão muito útil. Então, quando você tem, eu acho que falando agora, principalmente na questão de negócios, você, na grande maioria dos casos, quando vai desenvolver algum produto ou serviço, você vai entrar no mercado que já tem uma série de outros concorrentes que já estão fazendo isso de uma outra maneira, de uma outra forma. Logicamente, encarar essa concorrência é sempre um ponto muito delicado, porque na grande maioria das vezes elas já estão estabelecidas, elas já traçaram suas estratégias, fizeram seus planejamentos e, sem dúvida, já tem, digamos, uma espécie de receita de atuação para conseguir se manter e permanecer nesse mercado.
Mas quando você entra, é inegável que você também tem uma vantagem muito grande a seu favor. E essa vantagem é o fato de você conseguir ter a chance de observar essas empresas sem que elas sequer tenham noção ou exatidão dos movimentos que você está fazendo para isso. Por exemplo, eu tenho uma agência de marketing aqui em Curitiba já faz mais ou menos uns 5 anos. Vez ou outra, né, eu recebo algumas ligações de clientes que estão em busca de informações. Como eu atendo basicamente empresas de pequeno e médio porte, é muito comum que as empresas que me procurem não tenham uma exata certeza daquela ação, daquela medida que elas desejam tomar para executar a favor da comunicação do seu negócio. Então, quando eu recebo a ligação de um cliente, e acho que salvo as raríssimas exceções, essa pessoa tem uma clareza muito grande em expor tudo isso e coloca muita ênfase, né, em algumas questões, principalmente relacionadas a preço, a métodos de trabalho, fica muito evidente que isso acaba soando como uma pesquisa de algum concorrente ou alguma coisa nesse sentido. Particularmente, eu não costumo adotar essa prática para mim, mas eu acho que existem várias e várias maneiras de você conseguir fazer isso de uma maneira dita mais limpa, mais honesta, mais ética, né? Sem ferir a lógica ou a ética profissional, que particularmente eu acredito que deve existir até mesmo entre concorrentes. Acho que a concorrência certamente é uma coisa necessária, que sempre vai existir, mas nem por isso você precisa jogar com armas ruins. Então, na hora de traçar esse seu diferencial, eu acredito que você deva realmente focar num ponto que é muito importante, que é a questão da pesquisa. Pesquisa e mapeamento de mercado. Entender o que as pessoas do seu segmento estão fazendo e como elas estão fazendo. E também entender como que elas estão oferecendo isso para as pessoas e como que as pessoas estão recebendo isso. E isso eu falo tanto em termos de produtos como serviços. Eu acho que há muitos elementos que podem servir para você como um radar para você conseguir identificar. Então, procure usar sempre isso a seu favor. Voltando à questão do Pokémon GO, quando a gente fala numa questão de diferencial, isso obviamente pode estar em muitos aspectos, né? Você pode ter um diferencial em relação ao preço, em relação ao formato do produto, em relação à embalagem que você coloca no produto, em relação à forma como você apresenta seu serviço, em relação até mesmo ao atendimento. Tem se pecado muito nesse aspecto e certamente é um aspecto vital, porque muitas vezes você vai ter o seu produto ou o seu serviço escolhido não apenas pelo preço, não apenas por ser o produto mais barato, mas também porque você é capaz de oferecer e entregar ao seu cliente um atendimento de melhor qualidade, de melhor performance e que vai realmente fazer com que ele se anime a fazer uma escolha do seu produto ou serviço, mesmo ele não sendo o mais barato ou o mais ágil. Então é importante você manter um foco muito preciso em cima desses aspectos, dessas questões, para conseguir ser bastante assertivo. E, obviamente, conseguir finalmente traçar o seu chamado diferencial GO, que é o paralelo que eu faço hoje com essa febre que tem tomado conta das ruas. Eu espero que essa dica tenha sido útil para você e que você consiga aplicar no seu negócio. Então, se você gostou desse vídeo, já sabe, se inscreva aqui no canal, dê o seu like e não deixe de conhecer os nossos perfis nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e Google+. Até o próximo vídeo. Um abraço.